Caralho, que cheiro de pica. Cuida, miséria. É desse modelo que começa o vídeo aí no canal Orfeuzeira. Puxa a introdução aí, editor. Não tenho editor nem introdução. Mas eu tenho um som pra você ouvir. Ova, tá aparecendo aqui provavelmente a tagzinha, o card. E tá nos comentários, na descrição. Enfim, você não liga, eu sei, mas tá na descrição e nos comentários. Ova lá. Enfim, cara, o vídeo hoje aí é contando minha primeira experiência e única até o momento com ayahuasca, que já faz alguns anos, já vai fazer 3 anos. Enfim, eu vejo várias pessoas falando, né, contando sua primeira experiência com ayahuasca, seja em podcast, em vídeos no YouTube, enfim. E aí eu tive essa ideia também, cara, de fazer. É porque eu tomei e eu não conto muito essa história nem pros meus amigos também, porque, cara, pra você tomar ayahuasca, você tem que ser testado. Tipo, tem que ter o sangue testado e a mente de titânio, tá ligado? E tipo, cara, eu tenho vários amigos meus que têm o sangue testado. Quando eu falo sangue testado, eu falo tipo Ozzy Osbourne, tá entendendo? E mesmo assim, eu olho pra eles e falo, cara, não toma ayahuasca não, vocês não vão aguentar não, de verdade. Enfim, cara, como foi, né, minha primeira experiência com ayahuasca? Tomara que eu não seja nem cancelado com isso aqui, com esse vídeo, porque, cara, primeiro, já deixar bem claro, minha vida é totalmente escaralhada. Eu não tomei ayahuasca em ritual, não fui numa casa indígena pra tomar ayahuasca, não. Eu falei com um amigo meu que fez essas tatuagens aqui, ó. Ele chamou, falou, bora tomar ayahuasca. Eu falei, bora? Bora, cuida. Só que, cara, calma aí. Eu falo rindo e tal, mas você não sou eu, nitidamente. Não vai fazer as coisas que eu faço, não. Muito menos as coisas que eu falo. Porque a ayahuasca não é uma droga, exatamente uma droga. Cara, eu tô falando assim, de forma zoando, mas eu estudei o ayahuasca. Eu fui sim com intuitos. Relaxa, eu não fui só pra... Ai, vou aqui lombrar, vou tomar pedaço de árvore aqui pra lombrar. Inclusive, nem sequer se fala lombra, se fala miragem. Ah, tomei ayahuasca e tive uma lombra assim. Não, tá errado. Tomei ayahuasca e tive uma miragem assim e tal. Pra você ver, eu estudei pelo menos o básico na época. Vi Richard Rasmussen falando sobre a ayahuasca. Enfim, cara. E eu tomei esse ayahuasca na pior época da minha vida. E por isso que eu queria tomar novamente, inclusive. Ai, caralho, porra, meu siso fudido. Vou ficar falando mais assim porque eu tô com um siso aqui, enfim, você entendeu. E aí eu tomei na pior época da minha vida. E eu, inclusive, foi um dos motivos que eu tomei também, porque eu queria sair de outra parada que eu tava totalmente fudido, tava no fundo do poço e eu queria ver se o ayahuasca me ajudaria. Tanto o ayahuasca como o cogumelo. Porque, cara, é o seguinte, eu não vou nem contar tudo, porque senão a galera vai falar, aí, ó o filho do Ozzy Osbourne. Realmente, digamos que Kodaline possa ser um filho do Ozzy Osbourne perdido pela Paraíba. Mas, cara, tipo, eu usei uma... primeiro, pra você tomar ayahuasca, você tem que ficar dias sem usar droga. Basicamente 3 dias sem usar droga. E eu não fiquei. Tava usando na noite anterior, aí eu fui tomar ayahuasca no sábado. Inclusive no outro dia, após o ayahuasca, eu comi cogumelo. Que aí já vai ser outro vídeo, que eu vou fazer também minha primeira experiência com cogumelo. Bom, fui eu, basicamente meu amigo que fez as tatuagens em mim, né? Porra, ele é gente boa, ele que organizou, inclusive, ele liderou, né? E a gente foi com outras pessoas também. Pessoas que eu conhecia, que eu já fui amigo, e hoje em dia eu não converso tanto. Enfim, foi eu e uma galera. E a gente foi pra um sítio que um amigo dele, um amigo do tatuador, meu amigo tatuador, emprestou esse sítio pra gente tomar o ayahuasca. Só que, cara, a gente chegou nesse sítio, o sítio não tinha parede, não tinha nada, só tinha um chão e o telhado. Que lindo, cara. Eu me senti em 1900. Não, tô zoando, tipo, o sítio, realmente, ele não tinha parede. Ele tinha um chão, tinha um sofá velho, rasgado, tinha uma geladeira que eu acho que nem prestava, porque eu não sei nem se tinha tomada naquele lugar. E tinha frutas que a gente levou. Assim também, os caras fizeram uma fogueira no meio do mato e, pô, foi massa. Enfim, cara, a gente chegou... Cara, eu acho que eu vou ser cancelado por algum indígena. Aí a gente chegou e ficou lá, sentou... Aí começou um momento lindo, cara. Começou um momento lindo de verdade, que eu nunca esqueço. Que os caras tiraram um prensado, começaram a bolar, a gente começou a fumar um prensado antes de tomar ayahuasca e começamos a ler a Bíblia. Cara, esse foi tipo, acho que um dos 15,
ou 20 momentos mais bonitos da minha vida até então. E tipo, eles estavam lendo lá parágrafos da Bíblia e eu não tava entendendo nada, só que eu tava achando lindo. Aí, enfim, a gente fumou o prensado e foi tomar o ayahuasca. Tipo, eu tomei um copinho, né? Eu tomei, porra, o ayahuasca ele se toma em copinhos assim, geralmente, copinhos de café, enfim. Não vá tomar ayahuasca achando que é vodka, não. E, cara, pelo menos pra mim, o ayahuasca ele tem gosto de árvore. Eu até falei depois, porra, é como se tivesse pegado uma árvore, batido no liquidificador e a gente tomou. Porque é um gosto de árvore. E aí, a gente tomou ayahuasca, pra começar eu tomei 2 copinhos, se eu não me engano. Eu tomei um, aí quando tava começando assim a surgir os efeitos, eu tomei o outro, que eu me lembro e foi assim. Sei que eu tomei 2 copos de início, ou foi um, sei lá. Eu sei que deu muita viagem mesmo. E já avisaram a gente, né? O meu amigo já avisou, pô, tem que ficar 3 dias sem usar droga. Se ocorrer de vocês vomitarem ou se cagar, é normal, porque o ayahuasca ele serve pra limpar você tanto internamente quanto externamente. Enfim, e aí que tá, cara, eu tava totalmente sujo, foi a época mais suja da minha vida. E eu não vomitei nem me caguei, graças a Deus. Realmente, talvez eu seja o próximo Ozzy Osbourne, vai saber. Tanto que teve um amigo meu lá, um antigo amigo meu, que ele foi lá no meio do mato, tava passando mal, vomitou, aí voltou. E teve outro amigo meu que foi no meio do mato cagar. O meu amigo tatuador ficou atrás de mim, parecendo que tava fazendo ritual satânico. Meu Deus do céu. Porque, tipo, cara, basicamente a minha viagem toda de ayahuasca, eu fiquei deitado no chão, posição fetal, conversando com tudo, com o mundo na minha mente, saca? E conversando ao mesmo tempo com o mundo externo aqui fora. E tipo, a gente não tava ouvindo música nem nada, e tava anoitecendo, e a porra do sítio não tinha luz, por isso fizeram fogueira lá no meio do mato, enfim. O que a gente ouvia era só a gente e a natureza, sabe? E aí, cara, tanto eu como um conhecido meu, a gente ficou no chão, não assim, abraçado nem nada. Ele ficou lá no chão dele e eu fiquei lá no meu chão, no colchão na real. Fiquei no colchão assim, deitado e tal, só de olho fechado, sentindo tudo, me carcomendo assim nos meus pensamentos. E cara, infelizmente, por isso que eu falei anteriormente que eu queria tomar o ayahuasca novamente, porque minha viagem não foi muito boa. Só que tipo, foi consequência minha, consequência de frutos que eu colhi, porque eu não fiquei sem usar droga durante os 3 dias que antecede o ritual do ayahuasca. Eu não fiquei sem usar. E aí eu tomei no meu cu. Eu tive até sorte de estar aqui vivo falando, né, com vocês. Sorte não, sei lá. Sei lá, cara. Gosto muito de brincar com acaso. É interessante. Mas enfim, cara, graças a Deus. Inclusive eu fui um dos que fiquei menos intacto. Até porque eu tive que voltar pra casa de bicicleta. E aí, tipo, a minha viagem de ayahuasca basicamente foi um monte de pensamento embaralhado, misturado, confuso, que não tinha nada a ver com nada. Infelizmente foi isso. Só que aí, cara, eu lembro de algumas paradas que eu tive, né, de algumas miragens. Teve um momento que foi a melhor miragem que eu tive, eu acho. Que eu tava subindo as escadas do céu, o céu todo azul assim, eu tava subindo realmente as escadas do céu, Stairway to Heaven, e eu vi Deus, e Deus era o Morgan Freeman, e ele tava lá sentado numa mesa branca, o fundo todo branco, e ele pegou um papel assim, eu não vi o que tinha escrito, eu sei que ele tava assim, Morgan Freeman falando comigo assim, apontando o papel e me dando conselhos pra aquele momento atual que eu precisava. E realmente eram bons conselhos. E tipo, acho que essa foi a miragem mais lúcida que eu tive com ayahuasca naquele dia. Porque fora isso, cara, outra miragem que eu me lembro no meu pensamento é que tipo, tava tudo embaralhado, tudo confuso. E eu tava pensando numa ex minha, que nem é da cidade onde eu moro. E a gente tava numa lanchonete aqui, dos salgados de R$2, e ao mesmo tempo aí começou um monte de coisa confusa assim. Eu, cara, que porra é essa? E foi basicamente isso durante algumas horas. Eu fiquei lá no colchão, assim, tá ligado? De olho fechado. Eu acho que se eu tivesse abrido o olho, talvez eu tivesse tido umas miragens melhores. É porque eu fiquei sozinho no meu mundo, sabe? Tanto eu como o conhecido meu, que eu falei que ficou no chão lá, deitado. E aí que tá. Aí esse meu amigo tatuador, esse miséria, ele gosta dessas paradas de... tipo de acho que de demonologia, não sei. Eu sei que esse miséria, ele foi lá pra trás de mim, tipo no meio do mato, só que tava atrás de mim, sabe? Porque não tinha parede, a casa. E ele começou a fazer uns barulhos de demônio. E nesse momento, cara, eu tava de olho fechado, assim, deitado, e eu falei, porra, fudeu, o demônio tá vindo atrás de mim, tá vindo me buscar agora, ó. E agora, viado, acho que eu vou deixar. Fazer o quê? Eu tô nessa vida já? Não nessa vida de ayahuasca, eu não tô dizendo que a ayahuasca é do demônio, eu tô falando da vida que eu vivia. Só que não era o demônio, era só o meu amigo tatuador fazendo barulhos de demônio. Ele tava... E eu tava...
Cara, teve um cara, inclusive, que eu nem sei quem era. O bicho tomou ayahuasca, ele pegou a moto dele e foi embora, parceiro. A gente não sabe pra onde ele foi até hoje. Tô zoando, pera aí. Ele tomou ayahuasca, pegou a bis dele e foi embora. Foi pra casa. Curtir a viagem do ayahuasca em família. Cada um com sua viagem, né, pô? Que eu me lembro no momento, as miragens basicamente que eu tive foram essas. Mas nos meus pensamentos confusos e espero eu fazer esse ritual do ayahuasca de uma forma mais correta desta vez. Só que a história ainda não acabou, só tô desabafando. E teve esse antigo amigo meu que a gente teve que carregar ele pra dentro do carro pra poder voltar aqui pra nossa cidade, porque o sítio era no lugar aqui perto. Aí a gente teve que carregar ele pro carro, tá ligado? Porque o bicho tava parecendo uma geleia no chão, que foi no caso o que vomitou. E enfim, aí eu cheguei na casa do meu amigo tatuador, peguei minha bike, comprei salgadinho e fui pra casa. Essa aí foi minha experiência a primeira vez com ayahuasca, cara. Porém, a história não acabou porque continua, porque isso foi no sábado. E no domingo foi a minha primeira experiência com cogumelos. Cuida! As primeiras experiências nunca podem acabar. Cara, se você quer ver esse vídeo aí da primeira experiência com cogumelos, pode botar aí pra torar no botão. Pode dar seu botão aí, viu, seu miséria? Quero neste vídeo aqui, no mínimo, 7 botões. 7 botões. Fudeu, que o canal aqui tá sem engajamento, fudeu. E agora, como é que vamos atingir isso aí? Bora, então dá o botão aí pra colaborar, cara. E a história dos cogumelos também, não tem a mínima dúvida, é inusitada. Não esqueça, meu som novo aqui, ó, tá no cartãozinho do YouTube. Vou fazer show em São Paulo aí, hein? Cuida, dia 18 de outubro agora, faltam menos de 2 meses. O link dos ingressos tá nos comentários aí. Deixa um comentário aí sobre o que você achou e se você tem uma experiência com ayahuasca, se você já tomou ayahuasca, ou se você tem interesse em tomar. É aquilo que eu falei, cara, se você não tem o sangue testado e a mente de titânio, nem vá. E o ayahuasca, ele inclusive, cara, ele envolve muitas polêmicas, né? Teve gente que foi tomar o ayahuasca não vou confirmar, em casas indígenas, mas que sofreu abuso sexual. Mulheres, né? Ou homens também, não sei, eu vi casos com mulheres. Então, cara, tomem cuidado com quem vocês vão tomar, onde vocês vão tomar, porque nem o lugar é seguro no fim das contas. Porque eu já vi esses relatos aí. Então é foda, né, cara? Porque quando você toma ayahuasca, você fica em estado anestésico, digamos assim. Você pode acabar num estado de geleia, igual um amigo meu. E aí acontecem merdas, né, dependendo de com quem você está. Então tenha cuidado de verdade, cara. Vá por mim, tenha cuidado tanto com a viagem do ayahuasca quanto com quem você vai tomar e onde vai tomar. Cuidado. Cuida.